Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos de volta com o projetinho da nossa fonte de bancada com Arduino. Lembrando, galera, que agora nós vamos explicar etapa por etapa todo o nosso projeto. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, de nos seguir lá no nosso Instagram. Nosso Instagram está sempre lá trazendo atualizações no mundo da eletrônica e o mundo maker, beleza? Link na descrição da nossa apostila, se você quiser ajudar o nosso canal. E também, galera, o link aí do nosso parceirão Arduino Ômega. Acesse lá, muitos componentes interessantes, kits e muitos projetos lá que você pode fazer a partir dos componentes que você for adquirir lá. Beleza? Então, galera, vamos embora. Beleza, galera, já estamos aqui no computador e olha só, pessoal, agora sim vamos etapa por etapa entender todo o nosso circuito, tá? Bom, galera, uma fonte simétrica, né, nada mais é do que uma fonte na qual nós temos valores positivos e negativos e o seu GND, sua referência, tá? Muito interessante pegar aqui o nosso whiteboard e vamos supor que você tem aqui, galera, um valor de um sinal. Estou trabalhando aqui com um sinalzinho aqui, vamos supor aí uma senoide, que é ela, tá? Senoidezinha, deixa eu apaguei aqui sem querer. Uma senoidezinha e aqui o seu 0 volts. Suponhamos que o valor máximo aqui seja de 12 volts, a amplitude dessa senoide. Se você estiver trabalhando só com valores positivos, né, de 0 a 12 volts, e aqui você vai ter obviamente menos de 12 volts, né, você não vai conseguir, galera, trabalhar com estes valores aqui da senoide, os valores negativos. Por quê? Porque você só tem uma fonte que trabalha de 0 a 12 volts, tá? Então aí, o ideal é que você use uma fonte simétrica, porque você vai conseguir trabalhar com todos os pontos deste sinal, tanto os pontos positivos como os pontos positivos, tá? São muito utilizadas em amplificadores de áudio também, tá? Essas fontes. E também quando você estiver trabalhando aí com ondas retangulares, ondas triangulares, tá? Senoides também e operacionais. Então, para que seu operacional consiga trabalhar com o sinal como um todo, você precisa alimentá-lo com um valor de tensão simétrica, valores positivos e valores negativos. Beleza? Então essa é a utilidade de uma fontezinha simétrica. Belezura? Bom, pessoal, para que nós consigamos aí nossa simetria, existem algumas formas, tá? Apenas com uma fonte, porém, pessoal, não fica um valor de corrente muito legal. Então, com duas fontes, nós vamos conseguir fazer uma simetria muito bem e vamos ter uma excelente corrente, no nosso caso 2,5 amperes, tá? Bom, galera, para fazer essa conexão é muito simples, tudo que você precisa é duas fontes, positivo, negativo, e você vai só interligar aqui o positivo de uma, o negativo de uma com o positivo de outra. Esse ponto aqui, galera, agora é o seu GND. Então, se você vier com o seu multímetro, colocar a garrinha preta aqui e a positiva aqui, concorda que você vai ter um valor bem bonitinho lá no seu multímetro negativo. E se você pegar essa garra agora, vermelha, né, do seu multímetro e colocar aqui, você vai ter um valor de tensão positivo. E a referência continuou no mesmo lugar, não mudou. Então, você agora tem uma fontezinha simétrica, tá? Com 3 pontos, o GND, o ponto positivo e o ponto negativo, tá? Então, essa é a conexão que a gente precisa. Então, aqui você vai ter, no nosso caso, o 12 volts negativo e aqui nós teremos aí, ó, os 12 volts positivos. Belezura? Então, só com essa conexão aqui, galera, já fica pronta a nossa parte da simetria, tá? Lembrando que eu utilizei, como eu já expliquei no vídeo anterior, fonte de carregador de notebook. Bom, galera, por isso que nós precisamos de um relézinho duplo, porque nós precisamos fazer o controle do valor positivo e do valor negativo, beleza? Bom, galera, sempre que nós trabalhamos com cargas indutivas, não se esqueçam, nós precisamos colocar um diodo de proteção invertido, tá? Então ele vai aqui polarizado de forma inversa com a fonte. Então aqui eu tenho o valor, a alimentação do meu relé positiva e aqui a negativa que passa pelo fotoacoplador, né? Então o relé ele fica na configuração invertida. Beleza? Por quê? Porque quando você tende a desligar uma carga indutiva, ela tende a mandar uma corrente, um valor no sentido contrário, certo? Isso pode danificar o seu circuito. Então, quando ela vem no sentido contrário, o diodo,
entra em ação e evita que vá para o circuito. Show de bila? Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso fotacoplador. O fotacoplador, pessoal, nada mais é do que um transistor, tá? Se você não sabe o que é um transistor, eu vou deixar aqui no card o nosso vídeo bem antigo. Nós vamos refazer alguns vídeos aqui, tá, galera? No canal em breve, trazendo algumas atualizações, vai ficar show de bola. Mas lá a gente explica direitinho como um transistor funciona. O fotacoplador, pessoal, ele basicamente é um transistor. A única diferença é que a base dele é controlada pela intensidade de um diodo emissor de luz que tem dentro dele. Beleza? De uma forma bem resumida para que você entenda. Então, pessoal, tá aqui o nosso fotacoplador. Então, eu tenho aqui, ó, o meu transistor, né? Coletor e o emissor, bonitinho, show de bola. E a base dele, observe que ela não tem conexão com a parte de controle. Ela apenas é controlada a partir da luminosidade, a intensidade da luminosidade desse LED. Beleza? De uma forma resumida para que você entenda, certo? Concorda comigo que se eu fizer o controle deste LED com o meu Arduino, tá? Digamos que eu acendi aqui este LED aqui do fotacoplador. Ele vai iluminar a base e aí o transistor começa a conduzir, com a grande vantagem de ter isolamento elétrico. Essa é a vantagem fantástica aí do fotacoplador. Beleza? Então, quanto mais intensa for aqui a luminosidade deste LED, né, deste diodo emissor de luz aqui no fotacoplador, mais o transistor vai conduzir até chegar na sua saturação. Tranquilo? Então o fotacoplador é excelente para você fazer o controle de circuitos com uma parte bem isolada, sem contato elétrico. Beleza? Então aqui, pessoal, o nosso fotacoplador, né, aqui as conexões, o negativo, né, do emissor do nosso transistor interno e o negativo do nosso diodo emissor de luz interno também. Beleza? E aqui a parte de controle, que vai direto no nosso Arduino. E aqui a carga, que no caso é o nosso relé. Belezura? Bom, pessoal, olha só, como eu já tinha explicado no vídeo anterior, nós não vamos utilizar fonte de 5 volts nesse circuito. Nós vamos utilizar um conversor buck. Não se estressem agora, porque nós vamos ver bem direitinho como que você projeta um conversor buck, um conversor buster e um conversor inversor. Nós vamos ver como projetar todos eles aqui no canal em breve, beleza? Mas, galera, existem trilhões de módulos aí que você já compra pronto, bem pequenininho, tamanho de uma moedinha. Então você compra, põe na sua plaquinha e já está pronto, beleza? Então ele tem um potenciômetrozinho, um tripodzinho bem pequenininho. E aí você entra com 12 volts, por exemplo, que é o nosso caso. E aí você ajusta o tripode e você tem um valor de tensão de saída. No nosso caso, nós ajustamos para 5 volts, né, que é o valor de tensão que o Arduino trabalha. Beleza? Então, essa fonte simboliza aí o nosso conversor buck. Show? E, pessoal, como eu tinha explicado já, como aqui na nossa fonte nós temos os valores de mais 12 e menos 12, que já é os valores que nós queremos em uma das saídas, então nós já podemos jogar bonitinho direto para a saída, já passou pelo relé, já tem o controle, então show de bola. Então daqui, olha só, aqui eu tenho as conexões, né? Então já puxo aqui, pessoal, para a primeira saída da nossa fonte de bancada, tá? Então tá aqui bonitinho o circuito, tá? Onde eu tenho o mais 12 e o menos 12. E aí você chega no seu famosíssimo ACS712. Bom, galera, o ACS712, né, ele é um sensor de corrente, tá? O módulozinho você já compra prontinho, show de bola. Ele já vem só no ponto de você colocar aí no seu circuito, tá? Bom, pessoal, ele vai ficar em série com a saída, tá? Então, vamos supor que você tem aí uma corrente, tá, na sua carga, na saída aqui do seu circuito, na sua saída de 12 volts. E aí essa sua carga vai consumir uma corrente. Então nós entramos aí, galera, no efeito Hall, tá? Quanto mais intenso uma corrente elétrica, mais intenso um campo magnético que irá surgir. O ACS712 ele faz a leitura da intensidade deste campo magnético, beleza? E aí ele já dá um valor de tensão que é proporcional a este campo magnético, que por sua vez é proporcional à corrente. Então, galera, o ACS é um excelente sensor para a gente utilizar neste projeto, tá? Então, como ele trabalha com efeito Hall, ele não tem influência no circuito, tá? Não tem queda de tensão sobre ele, então fica show de bola. Bom,
E aí, galera, o ACS nós vamos ter aí os pinos de alimentação, né, que é 5 volts também, o Vout, que é o valor de tensão bonitinho que você já joga lá no seu Arduino, de acordo com a tensão, de acordo com a corrente que está passando, beleza? E também o GND e um pino de filtro que nós não vamos utilizar, beleza? Porque nós já estamos utilizando aí um filtro, digamos, na programação, né? Um filtro mais elaborado, show de bola, que a gente vai ver aqui com mais calma. Bom, pessoal, então nós temos aí os nossos ACS 712, nossos mais 12 volts, nosso GND, que é a nossa referência, e os nossos menos 12 volts. Uma observação, pessoal, tá? Como aqui nos 12 volts, nós temos o valor de tensão positivo, você conecta o seu ACS de acordo com os valores, tá? Positivo e negativo lá, beleza. No valor de tensão negativo, nós vamos ter que inverter o ACS. Por quê? Porque ele vai ler o valor de tensão invertido, porque nós estamos trabalhando agora com um valor de tensão negativo, certo? Então a corrente vai circular em outro sentido agora, não se esqueçam disso, belezura? Então é só inverter a conexão do ACS 712, tá? Na saída, beleza? Na saída. As conexões aqui do Arduino é a mesma coisa, não muda, beleza? Ele só vai inverter só mesmo aqui nas saídas de mais 12 e menos 12. Belezura? Bom, galera, olha só. Dos mais 12 volts, tá? Agora nós chegamos aqui no nosso 7805 e no nosso 7905. Como eu já expliquei, se você tiver a família 7809 ou 7909, né? Você coloca antes, porque fica mais eficiente o seu circuito. Você vai ter 12, vai baixar para 9, de 9 vai baixar para 5. Show de bola, beleza? Quem sabe você pode até botar o regulador da família 07 também, fica 12975. Show? Bom, pessoal, olha só, eu estou aqui agora com o datasheet, tá, do regulador da família 78, beleza? E aqui a gente já tem de cara 1.5 amperes, porém a gente sabe que esta corrente é nos testes do fabricante, né? Um ambiente propício a isso, né? No mundo real não chega muito perto disso, não. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma pequena corrente no regulador e a maior parte vai passar no transistor. Como que a gente faz isso, galera? Não tem segredo, o próprio datasheet já fala, galera, olha só. Então, você descendo aqui, ó, tá aqui o circuito, beleza? Prontinho, bonitinho. Então, pessoal, aqui eu tenho o regulador, a corrente que vai passar no regulador, a corrente que vai passar no transistor, tá? E o segredo é o R1, ele que vai fazer toda a mágica acontecer. Tá? Lembrando, galera, olha só, quando você for utilizar o regulador positivo 7805, você vai utilizar um transistor PNP. Quando você for utilizar o regulador negativo 7905, você vai utilizar um transistor NPN. Belezura? Bom, pessoal, e aí a fórmula já está aqui, ó. O próprio datasheet já dá. Então você vai calcular o R1. Então o R1 ele vai ser o que? O VBE, que o datasheet também dá, que é a corrente de polarização do transistor entre o emissor e a base. Por isso que você utiliza um PNP, tá? Então você vai polarizar aqui, ó, o emissor e a base dele. Ele estando polarizado, ele vai começar a conduzir e aí a corrente vai passar por ele. Belezura? Show de bola. Então, tudo isso dividido pela corrente que passa no seu regulador, que no nosso caso foi bem baixinho, tá? Menos, o menos aqui tá bem pequenininho, ó, mas tem, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, galera, agora sim, tem um menos bem aqui pequenininho. Menos o que? A corrente que passa no transistor dividido pelo beta aí do seu transistor, que também tem no datasheet, beleza? Então, galera, muito fácil de fazer essa equaçãozinha, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, olha só. Então agora nós precisamos de alguns dados dos transistores, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos usar um transistor PNP para a tensão positiva, né? Que no caso vai ser o TIP 127, que é um Darlington. Show de bola, correntezinha boa, dá para trabalhar com ele tranquilamente, tá? E na tensão negativa nós vamos usar o TIP 122, que é um PNP, correntezinha show de bola, um Darlington também, tá certo? Então, nós precisamos somente dos dados aqui do datasheet destes transistores, tá? Então, pessoal, já estou aqui com o datasheet. Então, esse datasheet, ele é bem
global, né? Ele pega o chip 122 e o chip 127, PNP e NPN. Galera, tudo que nós precisamos aqui é o nosso VBE, tá aqui ele, ó, que o valor máximo é 2.5. O que é esse VBE? É o valor de tensão que você vai polarizar para o transistor começar a conduzir. Beleza? Então você precisa deste valor, certo? E outra coisa que a gente precisa também, galera, é do HFE aqui, do beta, do ganho do nosso transistor, tá aqui. Então, o valor que ele nos dá é 1000. Pronto, galera, só jogar na fórmula. Então, qual o valor da corrente que eu quero no nosso transistor? Anotei aqui que eu quero para o nosso projeto. Então, seguinte, o VBE, galera, a gente viu, né? Nosso VBE, ele é igual a 2.5, certo? A corrente no regulador, pessoal, ela é igual a 0.5, tá? 500 mA. Isso você que decide. Eu quis só 500 mA. Belezura? A corrente no transistor, galera, vai ser 2 amperes, tá? Nossa saída tem 2.5 no máximo. E o beta, a gente já pegou no datasheet, é 1000. Então, pessoal, a fórmula, o resistor que você vai precisar, basta jogar os valores agora na fórmula, né? Então você vai ter, ó, 2.5 dividido pela corrente no regulador, que é 0.5, menos, abre parênteses, corrente no transistor, que é 2, dividido por 1000. Pronto, galera, essa é a fórmula. Belezura? Então, peguei aqui a calculadora, 2.5 dividido por 0.5 menos, abre parênteses, 2 sobre 1000. Daí, galera, é um resistor de 5 ohms, tá? Arredondando aqui, deu 5 ohms. 5.2, 5 ohms. Na prática, nós sabemos que tem algumas variações do circuito. Eu usei um transistor, se eu não me engano, de 4.3 ohms. Ficou show de bola aqui para este projeto, tá? E aí, pessoal, para que você entenda basicamente o que está acontecendo aqui, é muito simples, olha só. Quando você tem aqui, passando no seu lei de Ohm pura, quando você tem no seu regulador aqui, ele está consumindo aí 0.5 amperes, você vai ter lei de Ohm, né? Então, lei de Ohm, deixa eu pegar aqui o nosso whiteboard, deixa eu limpar tudo aqui para não confundir vocês, tá? Então, lei de Ohm nós sabemos que é que a tensão ela é igual a I vezes R, tá? Então, quando você estiver passando ali no seu regulador 500 miliamperes, belezura, você vai multiplicar este valor por 5, que é o valor do resistor que a gente calculou, né? 5.2 mais ou menos, beleza? Olha só, pessoal, seguinte, aqui você vai passar por este caminho aqui do seu regulador, 100 miliamperes, 200 miliamperes, 300 miliamperes, e essa corrente que está passando no regulador também está passando pelo seu resistor, né? Então vai começar a surgir uma tensão em cima dele, proporcional à corrente através dele, beleza? Quando você chegar em 0.5 amperes ou 500 miliamperes, tá? O que vai acontecer? Lei de Ohm, você vai ter 0.5, né? 0.5 vezes 5.2, que é o valor do resistor. Você vai ter aí, galera, 2.6, né? Aproximadamente o valor que a gente calculou. Aliás, que o datasheet nos deu, que é o valor de VBE, certo? Então, quando passar 500 miliamperes, vai ter uma tensão aqui de 2.6 volts. Lei de Ohm, como eu já disse, né? Que é 5.2 vezes 0.5, tá? 5.2, galera, é o valor que a gente calculou lá na fórmula. Na prática, eu usei 4.6, beleza? Então, pessoal, quando tiver aqui os seus 2.5 volts, você vai ter, concorda? 2.5 volts entre o emissor e a base do seu Darlington. E aí ele começa a conduzir. E agora ele entra em ação. Então, como você chegou nos 2.5 volts, que é o valor que ele precisa para começar a conduzir, o VBE, por causa da corrente que passa nesse transistor, então, ou nesse resistor, então o resistor que vai polarizar o nosso transistor, tá, galera? Então, chegou aqui os 2.5 volts, show de bola, o transistor entra em operação, a maior corrente agora vai passar somente por ele, beleza? Então, pessoal, esse transistor faz toda a mágica aí, toda a corrente, a gente conseguir trabalhar com uma corrente mais considerável.
beleza? Galera, aqui é a mesma coisa, tá? Então, até os valores aqui do datasheet, do nosso chip, tá? É a mesma coisa, porque a família é basicamente a mesma, são Darlingtons, tá? O que muda é porque são PNP e NPN, então você pode considerar os mesmos valores para os cálculos. A única diferença, não se esqueça, é que na tensão negativa você usa um NPN, na tensão positiva você usa um PNP, porque você precisa polarizar o emissor e a base, tá? Se você usar um transistor invertido, não vai funcionar. Belezura? Não se esqueçam deste detalhe. Bom, pessoal, a configuração do 7805 não tem segredo, está no datasheet toda a montagem. E aqui os nossos capacitores de filtros de acordo com o datasheet também. Galera, a leitura do datasheet é muito importante. Lá tem tudo que você precisa para fazer o projeto, para fazer o seu componente funcionar de forma correta. Belezura? Então pronto. Não se esqueçam da fórmula, tá? Cadê o nosso whiteboard? Tá aqui. Não se esqueça da fórmula, tá? Então o nosso R, ele é igual a VBE sobre corrente no regulador menos corrente no transistor sobre o ganho desse transistor. Tudo isso tem no datasheet, tá? E aí você usa aqui o seu Rzinho ideal para controlar aí a corrente. Belezura? Bom, e aí, pessoal, como nós já sabemos, as saídas aqui não tem segredo, né? Você já pode sair aqui com seus 5 volts e o nosso ACS eu já expliquei em série com as saídas, porém não se esqueça de inverter a conexão aqui do ACS da tensão negativa, beleza? Bom, galera, assim a gente conclui as nossas saídas simétricas, né, galera? Não é um circuito muito complexo, né? O que tem a mais aí é uma pequena matemáticazinha do circuito do nosso transistor, né? Para a gente conseguir uma corrente maior, mas está tudo disponível nos datasheets dos fabricantes, tá? Então, muito importante a leitura. Beleza, galera? Olha só, pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver aqui, vai ser um vídeo mais rápido, porque os mesmos cálculos que nós utilizamos aqui, nós podemos utilizar aqui na fonte ajustável. Show de bola, beleza? Então, galera, não se esqueça, próximo vídeo nós vamos ver a fonte e vamos explicar alguns aspectos aqui das conexões do Arduino e em seguida nós iremos para a programação e depois tem bancada. Vamos fazer todos os testes com a nossa fonte aqui para que vocês vejam aí o negócio funcionando. Beleza? Pessoal, agradeço a audiência de vocês. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever e nos dar uma força no Instagram. Se você quiser ser membro do canal também e nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, eu agradeço de coração. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?